Olá, estamos de volta e agora nós vamos falar sobre os mecanismos institucionais para você interagir com os eleitores e interagir com a sociedade. Bom, a gente vai mapear as principais situações. É claro que, naturalmente, alguns representantes da sociedade civil já vão procurar você. Quer dizer, muitas demandas chegam a você de forma passiva. Só o fato de você ter sido eleito ou até de ser candidato já faz com que cheguem várias demandas para você. E aí, claro, você vai ter que fazer uma filtragem dessas demandas, quais as demandas que podem ser atendidas, quais as que não. Aquelas que são realmente antiéticas, o melhor jeito é dar um não de caráter peremptório. Diz, olha, isso daqui eu não faço, não venha me pedir mais isso. E também você pode ter mecanismos institucionais de colaboração com a sociedade civil. Por exemplo, a realização de audiências públicas dentro do Poder Legislativo é uma praxe, é uma coisa que é realmente habitual, está prevista nos regimentos internos das várias casas legislativas e por meio dessas audiências públicas você pode trazer a sociedade civil para dentro dos debates parlamentares. Olha que coisa importante. Você pode, inclusive, por exemplo, trazer representantes de grupos sociais para debaterem um determinado tema. Você pode trazer especialistas na área para trazerem também uma ideia, uma postura crítica ou uma postura de debate acerca daquela matéria. Então, é uma forma de o parlamento, é uma forma de o legislativo interagir com a sociedade. É uma forma de o legislativo interagir chamando a sociedade para dentro do parlamento. A gente tem que sempre ter cuidado com as audiências públicas que às vezes são enviesadas. Você tem, como eu falei no vídeo passado acerca de debates, também tem algumas audiências públicas que só têm representantes de um lado da ideia. O ideal é que a gente tenha um pluralismo que reflita, inclusive, o pluralismo de ideias dentro do parlamento. Mas é um mecanismo importante, é um mecanismo relevante para você dialogar com a sociedade. Às vezes o que um setor precisa é de voz, às vezes o que um setor precisa é de estar representado e de se sentir representado. E uma audiência pública dessas já pode desempenhar esse papel. Em geral, as audiências públicas são realizadas nas comissões. Ou quando estão debatendo um determinado projeto, ou quando estão debatendo um determinado tema, pode haver um requerimento, qualquer membro da comissão pode apresentar um requerimento para a realização de uma audiência pública, inclusive, se for o caso, indicar convidados, já indicando quem é que deve ser convidado para participar daquela audiência pública. Então, exerça esse poder, essa é uma prerrogativa, como eu disse, muito relevante e que costuma ter um bom impacto, um impacto positivo perante a sociedade civil. Outro mecanismo importante é o de você ajuizar ações populares. Quer dizer, você quando for eleito, você será um mandatário do poder político, mas você, antes de qualquer coisa, você é um cidadão. E como cidadão que você é, você pode ajuizar uma ação popular. A ação popular, ela está regulamentada lá no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. E quando se diz então que a ação popular serve para anular um ato lesivo, um ato prejudicial ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e cultural, ao meio ambiente ou à moralidade administrativa. Imagine, por exemplo, você verifica, você vislumbra um determinado ato que é lesivo à moralidade administrativa e você então, na qualidade de cidadão, ajuiza uma ação popular para poder anular aquele ato lesivo. Se você consegue uma liminar nessa ação popular, você já vai falar em nome de uma série de cidadãos. Isso dá uma notícia ótima e isso pode ser algo estritamente eficaz do ponto de vista prático. Claro que para o ajuizamento de uma ação popular, você precisará da assistência de um advogado. Você precisa da assistência de um profissional legalmente habilitado. Mas isso é algo que, dependendo da situação, não vai ser difícil achar até alguém pro bono, até alguém por amor àquela causa que vá formular e assinar aquela petição inicial da ação popular.
Então nós já temos as audiências públicas e o ajuizamento de ações populares como dois importantes mecanismos de interação com a sociedade. Outro mecanismo absolutamente fundamental é a iniciativa popular. O que é a iniciativa popular? É o poder do povo de propor projetos de lei diretamente ao poder legislativo. É interessante, inclusive, notar que a nossa Constituição ela prevê a iniciativa popular em todas as esferas federativas. Ela prevê a possibilidade de o povo apresentar projetos por iniciativa popular, tanto na esfera federal, apresentando o projeto à Câmara dos Deputados, quanto na esfera estadual, apresentando projetos à Assembleia Legislativa e também à Câmara Legislativa do Distrito Federal e até mesmo às câmaras municipais. Por exemplo, na esfera federal, o povo, uma parcela dos cidadãos pode apresentar um projeto de lei por meio de um projeto subscrito por 1% do eleitorado nacional, distribuído em pelo menos 5 estados e com um piso de 0,3% dos eleitores de cada um desses 5 estados. E aí, esse projeto, formulado por iniciativa popular, ele pode ser apresentado diretamente à Câmara dos Deputados. Esses projetos de iniciativa popular são projetos como outros quaisquer. Ou seja, esses projetos de iniciativa popular serão votados no Poder Legislativo, podendo ser aprovados, aprovados com emendas ou rejeitados. Quer dizer, não existe nenhuma garantia para o projeto de lei de iniciativa popular de uma tramitação diferenciada. Não há, não existe, não tem isso. Mas, politicamente, é algo que é bastante relevante. Imagina, por exemplo, olha o timing de você pegar um projeto de iniciativa popular, você vê que ele foi apresentado e você, opa, quero pegar a relatoria desse projeto. Se você se torna o relator de um projeto como esse, você vai, além de trazer uma atuação substantiva de aperfeiçoamento do projeto, você tem como capitalizar isso muito politicamente na sua interação com a sociedade civil. E tem outra coisa também que o pessoal esquece. Muitas vezes é difícil alcançar esse quantitativo de assinaturas para propor um projeto por iniciativa popular. Veja, por exemplo, que na esfera federal, como eu disse, o artigo 61, parágrafo 2º da Constituição Federal, diz que são necessárias assinaturas que totalizem 1% do eleitorado nacional. Meu amigo, 1% do eleitorado nacional é gente para dedéu. Dá aproximadamente 1.800.000 assinaturas, colhidas em pelo menos 5 estados, e com um piso de 0,3% do eleitorado de cada estado. É um procedimento tão complexo que a gente conta nos dedos de uma mão quantos projetos foram apresentados rigorosamente por iniciativa popular no Brasil desde a promulgação da Constituição de 88. Mas tem uma coisa que você sabendo fazer vai te dar muita condição de ter uma interação bastante estreita, bastante valiosa com a sociedade, que é você assumir a autoria de projetos que não alcançaram a quantidade mínima de assinaturas. Olha que coisa interessante. Digamos, um projeto teria que ter, para ser apresentado como um projeto de iniciativa popular, teria que ter a assinatura de 1.800.000 pessoas, 1.800.000 eleitores. Teve 500.000 assinaturas. Pô, 500.000 assinaturas não chegou nem perto, né? Nem 1/3 do que precisava. Tá, mas 500.000 assinaturas é muita gente, né? 500.000 assinaturas é voto pulando ali, feito peixe numa cachoeira. Então você vai deixar esses 500.000 votos morrerem? Não! Você chega lá, claro, passa pelo crivo ideológico e partidário, vê se aquilo é compatível com as suas ideias e com as ideias do Novo, e aí você chega e diz, ó, eu assumo essa iniciativa.
Eu, deputado federal, eu, deputado ou senador, eu vou poder assumir e propor o projeto em meu nome. Só que você vai ter que ter cuidado para calibrar o seu discurso. Isso não pode ser entendido como uma usurpação de iniciativa, entendeu? Isso não pode ser entendido como oportunismo seu. Isso tem que ser entendido como uma benesse. Isso tem que ser entendido como algo de bom que você está trazendo. Isso tem que ser entendido como, vocês conseguiram 500 mil assinaturas, vocês ainda vão demorar muito para atingir o número mínimo necessário à luz da Constituição. Então faz o seguinte, eu vou propor esse projeto em nome próprio para acelerar a tramitação. Entendeu qual que tem que ser o discurso? E outra coisa, você, na justificativa do projeto, você vai precisar dizer lá que você está encampando um projeto de iniciativa popular, um projeto proposto por 500 mil pessoas, etc. E que você está propondo aquilo para dar andamento e para também acelerar essa tramitação. Mas se você consegue ficar monitorando esses movimentos, até um projeto com assinatura de 20 mil pessoas já é uma coisa brutal. Se você conseguir também, dentro da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, uma vaga nas comissões de legislação participativa, aí seria ótimo. Porque na Câmara dos Deputados existe a CLP, a Comissão de Legislação Participativa. No Senado Federal existe a CDH, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Essas comissões recebem ideias da população que a população pode mandar pela internet, pelo portal E-Cidadania, por exemplo, do Senado Federal. E essas ideias, se receberem o apoio de um quantitativo mínimo, por exemplo, no Senado 20 mil internautas apoiarem essa ideia, ela já vira uma sugestão legislativa que vai ser objeto de análise da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e se a Comissão de Direitos Humanos encampar, apresenta o projeto em seu nome, apresenta o projeto em nome da comissão. É outra coisa que vai te permitir uma grande interação com a sociedade civil. Sem contar as questões relacionadas ao plebiscito e ao referendo. O plebiscito e o referendo são duas modalidades de consulta à população. Inclusive, nós já vimos em vídeos anteriores que o plebiscito e o referendo, eles são convocados pelo Congresso Nacional por meio de um instrumento chamado decreto legislativo. Está no artigo 49, inciso 15 da Constituição Federal. E qual é a diferença entre o plebiscito e o referendo, já que os dois são mecanismos de consulta à população? Bom, o plebiscito é uma consulta prévia. Você pergunta o que a população quer para depois, se for o caso, promover a mudança legislativa. Já por outro lado, o referendo é uma consulta a posteriori. Você primeiro faz a modificação legislativa, depois pergunta à população o que a população acha. Os dois são formas de consulta à população e que são convocados pelo Congresso Nacional, mas operacionalizados pela Justiça Eleitoral. De qualquer jeito, em geral, a população gosta de ser ouvida em matérias como essas. Então, é em tese muito bom sempre que você possa fazer um projeto de decreto legislativo para convocar um plebiscito sobre determinada matéria ou para autorizar um referendo acerca de determinado tema. Então, coloque sempre isso no radar, é algo que você pode propor via projeto de decreto legislativo. Quer você seja deputado, quer você seja senador, quer você esteja em qualquer das duas casas do Congresso Nacional, você pode apresentar um projeto de decreto legislativo, especialmente em temas polêmicos. Imagine, por exemplo, um tema polêmico, mas que você sabe ou você imagina que a maioria da população apoia. Você pode levantar como a bandeira a realização de um plebiscito. E aí eu vou ser bem sincero com você. Você não precisa nem conseguir aprovar a convocação do plebiscito.
Simplesmente você defender a convocação do plebiscito é algo que já pode amainar os ânimos, é algo que já pode levar a que aquilo chegue a um outro patamar de discussão, e isso já pode ter um papel relevante para você em termos, inclusive, político-eleitorais. Então veja, até agora a gente já trouxe para você um arsenal de medidas das quais você pode se utilizar para interagir institucionalmente com a população. Nós falamos das audiências públicas, nós falamos do ajuizamento de ações populares, nós falamos também da questão da convocação de plebiscito e autorização de referendo e da iniciativa popular. Não só de você apoiar a que sejam colhidas as assinaturas para um projeto de iniciativa popular, mas também você, se for o caso, encampar um projeto que não atingiu ainda o número mínimo de assinaturas. Sem contar a possibilidade de você interagir com grupos sociais e com coletividades. Você pode interagir com sindicatos, claro que aí sempre com bastante cuidado, porque a gente sabe como é o sistema sindical brasileiro, então a gente não pode também não negociar, mas também a gente não pode ficar pautado por sindicatos e corporações, mas é um canal importante de comunicação. Você pode também lidar com movimentos de representantes ou movimentos de grupos sociais. Na área de saúde, você tem muitos movimentos sociais organizados. Por exemplo, associação de vítimas de determinado acidente ou de determinado produto químico, ou associação de pais de pessoas com determinadas deficiências ou com determinadas condições de saúde prejudiciais. Isso, em geral, são as chamadas pautas boas. O que é uma pauta boa? É uma pauta que só tem bônus eleitoral, não tem ônus. Então, se você consegue, por exemplo, uma pauta que você acha que é justa, que você acha que é adequada, que você acha que é compatível com a sua posição ideológica e com a posição ideológica do Novo, se você consegue, entre aspas, cavar uma dessas pautas boas, você pode propor um projeto, você pode nesse projeto chamar uma audiência pública, você pode nesse projeto também, paralelamente à apresentação desse projeto de lei, você pode entrar com medidas judiciais cabíveis, você pode também convocar uma audiência pública ou convocar um plebiscito, propor um projeto de convocação de um plebiscito sobre determinada matéria. Então, se você consegue se posicionar em defesa desses grupos cujas pautas são justas ou cujas pautas sejam justas e cujas pautas sejam adequadas à sua posição ideológica e à postura ideológica do Novo, você tem um filão para explorar isso. E aí você pode potencializar isso não só com o que a gente falou no vídeo passado, os mecanismos de interação em redes sociais, na mídia tradicional, etc., mas também na sua interação por esses mecanismos institucionais de audiência pública, iniciativa popular, plebiscito, referendo, ações populares e um arsenal de matérias que você vai ter à sua mão na qualidade de parlamentar. No próximo bloco de mais 2 vídeos, nós falaremos da interação com outros atores governamentais. As negociações dentro do parlamento, as negociações com o poder executivo e as negociações com outros poderes. E aí a gente vai destrinchar essa análise da dinâmica das negociações intraparlamentares e das negociações com extraparlamentares com outros poderes. Leia no ambiente virtual de aprendizagem, você vai ter um material de apoio especialmente focado nesses mecanismos institucionais de diálogo com a sociedade. E aí no próximo bloco de 2 vídeos a gente fala dessa interação com outros atores governamentais.